Tem um comentário legal aqui que é o seguinte, ó, que é do Off 5435. A solução para os Warriors não era ter mandado, liberado o Draymond Green para ele ir para outro lugar, abriria espaço na folha e daria para trazer uma segunda estrela, um coadjuvante. E aí os caras deram 27 milhas pro Draymond Green, Marcela. Não seria o Draymond Green a solução para melhorar essa equipe? Primeiro de tudo, valor altíssimo para o Draymond na fase atual, mas ao mesmo tempo, pelo respeito, eu acho que o Golden State Warriors tem esse apego de prezar muito pelo jogador, que entregou muito pela franquia. Muitas franquias não têm isso, né? Mas vamos trocar, foi um produto, não funcionou. Mas acho que eles têm esse respeito e mais ainda com o Draymond, porque isso é nada de bastidor, nada que eu saiba, mas me parece que sairia muito mais fácil do Golden State se o Draymond Green fosse trocado. Acho que eles têm, não por terem jogado tanto a vida toda, mas eles funcionam muito bem como uma dupla. Independente da idade, o Draymond Green, quem olha muito, assiste muito pouco basquete, fala que o Draymond Green, nossa, mochila, Draymond Green fez algo que faria isso em qualquer jogador, qualquer time tem um jogador como ele. Não tem. O Draymond Green fez o Warriors funcionar. Ele é a roda que faz o Curry fazer todos os pontos que ele faz. O Curry é um excelente finalizador, mas sem o Draymond corta, sem ele abrindo mão, organizando o ataque, chamando os jogadores, sendo o cara que é na defesa segura, o Warriors não teria os títulos que tem. Então, para mim, é importante para continuar jogando ao lado do Curry. Eu entendo que, meu, se for fazer um rebuild, então que vá todo mundo. Movimenta tudo. E se for para manter o Curry, manter o Butler, segura o Draymond, porque o ataque e a defesa, independente das agressividades do Draymond Green, funcionam muito com ele no elenco. Não tem o que fazer. O time foi montado nesse formato. Draymond não faz organizar o ataque. Eu acho que você está com apelo emocional, com apego emocional, Marcela. Draymond Green acho que já tinha que ter. Tá com... Porque, ó, é legal. Ele faz a bola correr, nem tanto quanto antes. Mas, pô, cara, ele era. Assim, a gente esquece de um Clay Thompson, que às vezes, porra, assim, foi foda pra cacete naquele trio, assim, sabe? Que desafogava. O Curry, ele só arremessava 8 bolas de 3 pontos por jogo, porque tinha o Clay Thompson para arremessar 5. Porque a gente tinha que ter alguém grudado no Clay Thompson. E aí Tinha. sobrava mais bola pro Stephen Curry chutar. Entendeu? Então, assim, pô, Uhum, o sim. Draymond Green, cara, ele foi esse cara, assim, mas eu acho que ele é nesse momento, ele é quem compromete as possibilidades de futuro do Golden State. É o Draymond Green. Mas é É o que é isso. dois caras. Eu vejo dois caras comprometendo. Eu vejo dois caras. Draymond Green e Porzingis. São dois caras que comprometem 60, quase 50 milhões de folha, quase 50 milhões de folha, e que não vão ajudar o Golden State Warriors mais. Então, mas aí está entrando naquela questão de vamos falar futuro. Se for falar sobre o futuro, mete um rebuild aí, troca todo mundo, reconstrói o elenco. Agora, se for falar, cara, a gente quer manter esse elenco, a gente confia no Curry nesse cara ainda. Para mim, o Draymond Green é a peça fundamental para a roda do Stephen Curry continuar girando. Eu acho o Curry fantástico, um dos maiores da história do basquete. Ele tá no meu top 10 da história, ele vai continuar sendo finalizador, mas ele nunca teve um jogador organizador ofensivo igual o Draymond. O Clay era esse, que desafogava um pouco. Mas o Curry não tem essa necessidade tão grande assim de desafogar. Claro que é ótimo, mas não é essa necessidade. Ele é um cara que tem um X1 bom, controle no contra um, ele vai passar o adversário. Mas ele tinha um Draymond Green que parava no corta perfeito. Você sabe que o Curry vai chegar e vai arremessar, porque o Draymond segura até a bola com uma mão e para na frente do marcador dele e o Curry vai arremessar aquela bola. Ele sempre foi esse cara de... O Clay era o catch and shoot, pegou a bola, vou finalizar, peguei a bola. Quando tinha o Duran, era o cara que pegou a bola, ele vai botar no chão, vai bater, vai chamar um X1. O Draymond não, era o que segura e vê tudo que o Curry tá fazendo em quadra, toda a movimentação, até ele voltar de novo. O Draymond só vai atacar se vê que todo mundo saiu correndo atrás do Curry, ficou um corredor gigante. No mais, o Curry pode soltar a bola o ataque inteiro, que o Draymond vai estar lá paradinho, esperando com a bola numa mão, esperando fazer o corte para ele na outra. Então, eles funcionam muito bem juntos. Agora, se for visualizar pro futuro do Warriors,
Aí tem muita coisa que tem que fazer, né? Troca todo mundo, deixa talvez só o Curry pela história, porque ele ainda entrega muito, mas manda pra Buzz, embora todo mundo traz um monte de jovem e pensa no cara e desenvolver esses jovens jogadores aí. Agora, pensando no que pode funcionar e no que vai deixar feliz, fica Draymond, né? Fazer Dani, vamos falar dessa off-season do Golden State Warriors. Pode até colocar na tela essa artezinha pra gente, pra ilustrar aí, Ian. Pra gente falar dessa off-season do Golden State Warriors, né? A gente está fazendo um quadro que é legal aí no nosso Instagram. Quem não segue Central do Basquete lá no Instagram, só ir lá, né? @Central do Basquete. Quadro de dó a 10 para avaliar as off-seasons dos times. Vamos lá, falando de Golden State Warriors. Renovação do técnico Steve Kerr por mais 2 temporadas. Ponto positivo ou negativo, Dani? Positivo, ponto positivo, principalmente esperando que o Curry fique, né? Perfeito. Draftou o Yaxel, 11ª escolha do draft, e ele me pareceu um bom jogador na Summer League. MVP da Summer League. Pois é, uma grande aposta, apesar de ser mais velho, é uma grande aposta justamente porque é um cara que já chega pronto, né? Então ele precisa entregar agora. Se ele não entregar agora, o Golden State perdeu a aposta. Perdeu Quentin Post. Foi pro Memphis Grizzlies. Quentin Olha, Post era o cara que por muitas vezes foi titular na temporada passada. porque Memphis pagou por ele, vai com Deus. Pode ir. foi muito. Não achei uma grande perda, assim, realmente significativa. Se a sua franquia depende do Quentin Post para funcionar, eu tenho uma notícia para você. O Quentin Post era um cara que jogava ali principalmente na 4, na 5, né? E é um time que tem problemas de garrafão por conta dos seus homens de garrafão, um ser quase um idoso e o outro ter problemas físicos e de saúde, né? São as 2 peças principais de garrafão, e aí você tem que pegar um Draymond Green e colocar na 5 às vezes para suprir essa necessidade. O Quentin Post era um cara que estava ali para suprir a área pintada. E aí teve a renovação do Porzingis, renovação do Draymond Green, renovação do DeAnthony Melton e do Gary Payton II. E também do Charles Bassey, mas não é um cara que acrescenta tanto nesse sentido, pelo menos na temporada passada. Então foram todos, de certa forma, renovados, nenhuma ausência mais pesada, e perdeu a corrida para o LeBron James, né? Que era uma grande especulação e talvez uma grande motivação para que essa equipe pudesse brigar. O que você achou dessa off-season, Dani? De dó a 10, qual a sua opinião? Cara, é muito triste. Antes de qualquer coisa, eu vou defender o que a Marcela falou aqui sobre o Draymond Green. Principalmente pelo que foi falado lá no comentário sobre usar o Draymond Green, o espaço do Draymond Green para trazer outra estrela. Cara, não tinha quem trazer. O melhor agente livre disponível era, sei lá, o Walker Kessler. E o Golden State não ia pegar o Walker Kessler. Entendeu? O Golden State não ia pegar um Hartenstein, um Trae Young, enfim. O melhor agente livre disponível é o Kuminga, e aí a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, assim, eu concordo com o Marcelo em manter o Draymond Green. Eu acho que a renovação do Draymond Green foi um acerto, tá? Não dá pra você perder um jogador tão importante pro seu franchise player só porque você não quer pagar o que ele pode receber, entendeu? E assim, se você não vai trazer mais ninguém, paga o cara, sabe? Ele vai elevar o time a níveis estratosféricos? Não vai. Mas ele vai fazer o básico bem feito, vai ser caro. Mas também é por um ano, então tá tudo bem. Porzingis é um cara caro. Aí eu concordo com você, Fê. Aí ele é um problema. O Porzingis recebendo 20 milhões por ano e tendo uma player option na próxima temporada também de 20 milhões é um problema, porque isso equivale a mais de 10% do seu salary cap por um jogador que talvez não jogue 30 jogos na temporada. Entendeu? Claro que se ele entrar em quadra, principalmente nos playoffs, ele vai ter um impacto muito grande. Mas será que ele vai? E aí você tem DeAnthony Melton,
Gary Payton II, Charles Bassey, que são jogadores de pouco impacto, cara. São jogadores que vão entrar ali, talvez tenham um jogo de 15 pontos, um jogo de 20 pontos na temporada, mas não tem impacto nenhum. E aí você olha para esse elenco e você tem buracos no elenco. É o que a gente estava falando aqui. Se esse time for saudável a temporada inteira, ele pode bater nos playoffs. Ele pode ser ali uma seed 5, talvez uma seed 4, talvez uma seed 6. Só que ele não vai estar saudável a temporada inteira. Ou seja, é um time que mais uma vez vai pro play-in. E para um time que vai pro play-in, disputar ali com Portland Trail Blazers, com o Utah Jazz, com talvez um Los Angeles Lakers, um Houston Rockets, se eles forem mal na temporada, não vai ganhar. E aí é o que a gente falou numa live passada, talvez a gente não veja mais o Curry nos playoffs durante a carreira dele. Justamente porque o time não melhora em volta dele e não tem intenção nenhuma de melhorar.